Olá, estamos dando início a mais um programa Lu Rodrigues e hoje com o quadro Casamento Inteligente. Estamos aqui com a Mirela Vaz, ela que é terapeuta familiar. Boa tarde, Mirela, seja muito bem-vinda mais uma vez com esse quadro maravilhoso. E o que nós temos hoje? Boa tarde a todos, sou Mirela Vaz, a todos e a todas. Sou Mirela Vaz, sou palestrante e terapeuta de casais. Hoje a gente trouxe um tema muito importante para o casamento ou para qualquer relacionamento, namoro, até o relacionamento consigo, que é saúde mental. Hoje nós vamos puxar um pouquinho para a saúde mental no casamento, que eu trouxe uma pessoa muito especial para falar aqui, o Rafael Frasson. Ele é psicólogo, ele atende casais também em consultório. E nós vamos fazer algumas perguntas, Rafael, para a gente aprender um pouquinho contigo, tu que tens toda essa experiência. E introduzindo que o Brasil, ele está em primeiro lugar no mundo de pessoas com ansiedade, imagina, né? Ganhando esse ranking, que não é um ranking positivo, né? Mas ganhando de países, inclusive, que estão em guerra. Então, realmente, a saúde mental, e o quinto em depressão, né? O quinto lugar de pessoas com depressão. Então, realmente, o nosso quadro não é dos melhores. E por conta disso a gente vai trazer esse tema para o relacionamento e eu quero começar fazendo a seguinte pergunta para o Rafael. Rafael, qual é a importância da saúde mental no casamento? Uma boa tarde a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês, é sempre importante falar sobre saúde emocional, saúde mental, falar sobre relacionamentos, porque quando a gente fala de psicologia e de saúde emocional, a gente está falando de relacionamento, não tem como a gente não falar de relacionamento quando a gente fala de saúde mental, né? Eu me chamo Rafael Frasson, eu sou psicólogo há mais de 17 anos, trabalho com comportamento humano, né? Possuo consultório, dou aula também de comportamento, então trabalho há muito tempo, sou formado pela Universidade Federal pela Unisul, Universidade de Sul de Santa Catarina, faço mestrado hoje pela Universidade Federal de Santa Catarina, já tenho pós-graduação também na área, então estou há bastante tempo aí nesse ramo da psicologia e aí atendendo pessoas no consultório, tanto casais como adultos, mas eu vejo, Mirela, que o casal cada vez estão procurando mais o consultório. Isso se torna um pouco interessante, não bom, né? Porque seria o ideal não precisar de um psicólogo, mas eles acabam procurando realmente porque o dia a dia proporciona momentos de não tanta alegria no casamento, né? Então, respondendo a tua pergunta, por que é importante a gente ter saúde mental, né? É importante a gente buscar a saúde mental, que é uma coisa que a gente procura muito, é a nossa saúde física. Eu preciso estar bem fisicamente. Sem dúvida, você precisa estar bem fisicamente, mas você precisa estar bem mentalmente também para encarar o dia a dia da vida. E o dia a dia da vida não é fácil, não é sempre fácil. Vai ter momentos que a gente vai estar alegre, momentos que a gente vai estar feliz. Mas vai ter momentos que a gente vai estar triste, que a gente vai estar um pouco cabisbaixo, frustrado com as pessoas. E a gente precisa compreender que a vida é isso. É momentos bons, momentos ruins, e a gente precisa saber lidar com isso. Sozinho já é difícil, Mirela. É verdade. Casado se torna mais difícil ainda, porque tem um outro que tem outras vontades, outros desejos, e isso no casamento muitas vezes aparece, que né, a falta de saúde mental, um ajudando ao outro a ter problema de saúde mental. Exatamente. Bom, realmente tem um grande peso, né, a falta de saúde mental no casamento, porque o casamento eu digo sempre que é uma caminhada, né, Rafa? E os dois precisam caminhar juntos. Às vezes um tá mais frágil, outro vai lá, pega a mão para levantar. Então o casamento é essa parceria, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E como que é essa falta da saúde mental? Como é que ela afeta no casamento quando um ou outro tem algum transtorno, não sei se chama transtorno, ou distúrbio, ou disfunção, né? Quando um ou outro, porque tem a questão de estar ansioso, estar depressivo, mas ter depressão e ter ansiedade é diferente. Podemos falar sobre isso também, que é diferente. Mas no primeiro ponto que tu levantou, é assim, tu falou, né, a gente tem que pegar a mão, ajudar, a gente está num relacionamento. Todo mundo, assim, na sociedade que a gente vive, a gente escolhe estar com alguém, né? Os dois escolheram estar juntos. Ao invés de escolher estar junto, a gente tem que escolher que dê certo, a gente tem que escolher de ajudar um ao outro, a gente tem que escolher conviver de uma forma agradável, né? Isso é um poder de escolha que a gente tem. Só que o que acontece? O dia a dia corrido, né? Aquela correria do dia a dia, pressão de pagar a conta, o trabalho, os filhos fazem com que as pessoas
no automático acabam não percebendo que estão ali, que casaram para se ajudar, para se perceber, para levantar um quando o outro está caído. Então, o dia a dia faz com que as pessoas não percebam o quanto o casamento é interessante, o quanto o casamento é bom. Duas pessoas pensam melhor que uma, duas pessoas se ajudam mais do que sozinho. Então, as pessoas perdem isso, a gente vê completamente isso no consultório. As pessoas perdem porque tem que trabalhar. Não, tem que trabalhar, mas tem a tua esposa lá, tem o teu marido, tem o teu companheiro. Rafael, então, precisa seria, na verdade, um equilíbrio, né? As pessoas elas têm que começar a ter consciência do equilíbrio, né? Eu preciso trabalhar, mas quando eu tenho o meu horário que eu vou estar em casa, como que eu vou reagir nesse momento? Como que eu vou estar naquele tempo de qualidade? Então as pessoas às vezes elas deixam de priorizar o tempo de qualidade, por menor que ele seja, que talvez você tenha realmente uma vida corrida, mas aquele momento do almoço, como que você está presente naquele momento, né? Seria mais ou menos essa questão que a gente pode trazer também, na questão de harmonizar. Exatamente, porque o trabalho é bem-vindo, né? A correria não é algo ruim. A gente só precisa, como tu falou, o equilíbrio disso tudo. Vou dar um exemplo pessoal. Um dia minha esposa falou pra mim assim: amor, tu não acha que tá trabalhando demais? E eu falei pra ela: mas eu gosto tanto do que eu faço. Ela assim: mas eu acho que você tá trabalhando demais. Então eu falei assim: opa, sabe aquele negócio do automático? Mas eu gosto do que eu tô fazendo, é correria, mas ela tava querendo dizer pra mim: não, tu precisa tá mais comigo, tá mais com os 2 filhos que eu tenho um filho de 6 anos, uma filha de 11 anos. Sim. Então, e aí ela me ajudou nisso, porque eu tava no automático. E então, ela teve essa leveza também, aí já entra a saúde mental, até por não ser uma pessoa pesada, tóxica, problemática, que vai chegar, você tá trabalhando demais, você não me dá atenção. Então ela foi de uma leveza. Isso, é como você apresenta pro teu companheiro, né, a questão que pode ser resolvida. Exato. Então, acredito que a forma como que nós mulheres, ou o companheiro também coloca, que pesa, né, Rafa? Isso faz toda a diferença, né? Totalmente. Tudo que a gente faz, a forma que a gente faz toda a diferença. E ela foi muito sutil, assim, mas no primeiro momento eu não me liguei, mas ela forçou. Então não é porque eu sou psicólogo que eu vou estar bem todos os dias. Claro. Não, ela estava dizendo assim: não, a gente precisa de ti. E eu não estava vendo. Por quê? Porque o dia a dia estava me consumindo, o dia a dia que consome a gente, né? Das tarefas que a gente tem em empresa, em casa, que seja, em qualquer lugar, as tarefas vão fazendo com que a gente esqueça aquele negócio de estar com as crianças, estar com a esposa, ter momentos de lazer. O momento de lazer que tu falou ali, que às vezes são poucos, mas é importante ter. Então tu tem que ter um momento para descansar, dormir inclusive, um momento para fazer um esporte, fazer uma atividade física, um momento que tu tem um prazer. Se tu gosta de ir no cinema, vai no cinema então. Se você gosta de jogar um vôlei, vai joga um vôlei. Vai dar uma caminhada. Isso, vai dar uma caminhada. Todos nós temos coisas que a gente gosta de fazer. Então a gente tem que buscar fazer, que isso vai me trazer coisas positivas, emoções positivas. Muito legal. Só que, cara, não vai fazer coisas que tu gosta que vai prejudicar o outro. Aí não, né? Mas que não prejudique ninguém, é importante a gente fazer. Até ontem, compartilhando algo pessoal, o dia todo em casa, né? Domingão, o dia todo em casa, o meu esposo foi lá, tomou um banho e falou: vamos dar uma caminhada? Dar uma volta ali no parque e tal? Vamos. Daí a gente já toma um café na padaria ali do lado, foi eu, ele, o meu filho. E foi tipo 40 minutos, não mais do que isso, não deu 1 hora dessa atividade. E foi tão bom, tão prazeroso aquele momento que aí eu pensei, isso é tempo de qualidade. E eu comentei, nem vou levar o celular, vou ir sem celular. Que eu acho que as pessoas também com o mundo digital, elas estão muito presas, né, automáticas também. Além do trabalho, o tempo de qualidade às vezes acaba se perdendo um pouquinho por conta do celular. Né? O tempo que você perde ali, às vezes você perde aquele momento do olho no olho, né, Mi? Você deve, trabalhando nessa área também, você deve se deparar bastante com isso, né? Sim, com certeza. E essa questão do tempo de qualidade, Lu, bem mencionado, é o tempo de qualidade conosco também. Como o Rafael falou, né, de fazer coisas juntas, até para aliviar a tensão do dia a dia. E esse alívio da tensão que a gente vai trazendo leveza para o relacionamento também. Porque se nós não fizermos, eu sempre falo, né, da dinâmica do relacionamento, que é o eu, o tu e o nós. Então, o eu, ele precisa ser preservado, assim como você também precisa dar espaço para o outro, mas o nós também precisa ser preservado. Então, fazer coisas individuais e também coisas juntos. Isso, inclusive, favorece a saúde mental no casamento.
Exatamente. E esse tempo de qualidade vai de cada indivíduo, de cada casal. Tem um casal que gosta de pescar, tem um casal que gosta de cuidar da plantinha no quintal, Verdade. tem um casal que gosta de caminhar. Então, assim, não há uma receita... Uma regra, né? Isso, uma regra. Mas sim é aquilo de o casal entender daquilo que eles gostam de fazer juntos, ou que gostam de fazer separado, mas tem que ter momentos importantíssimos juntos. Também porque é um casal, né? Então, Sim. assim, a pessoa pode fazer um esporte, mas ela deve estar junto em outros momentos com o companheiro também, porque senão... ter o teu tempo e ter o tempo de qualidade com o seu esposo, ter o tempo de qualidade com os seus filhos, principalmente nessa questão de quem tem filhos. Eu acredito que nós temos, né, inclusive, ter que uma rede de apoio, pessoas que nos ajudem, porque você também precisa ter o seu tempo com a tua companheira, com o teu companheiro, né? Porque eu acredito que se torna tudo tão pesado quando a gente só fica ali sendo pai e mãe o tempo todo e o casal vai se deixando. Até esses dias atendi uma cliente, ela disse, depois que eu tive a minha filha, eu e meu marido, a gente está praticamente se separando porque não se veem mais como marido e mulher, e sim como pais o tempo todo, né? Lá em casa já tem uma regra, pelo menos uma vez por semana a gente faz alguma coisa só nós dois sem filho. Ou dá uma volta, ou vai tomar um café, ou vai sair para jantar, fazer alguma coisa. Às vezes essa pessoa não consegue fazer semanalmente, faz, né, uma semana sim, outra não, mas é preciso, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, não é fácil estar casado. Né? Porque imagina, eu tenho as minhas vontades, os meus gostos, né? A outra pessoa tem os gostos dela e a vontade dela. Então, às vezes não é fácil. Né? Eu adoro, por exemplo, adoro uma costela. A minha esposa não gosta de carne gorda. Boa, sim. Né? Eu gosto de, sei lá, de torresmo. Ela gosta de pão sírio, sabe? Então, assim, já começa aí que cada um tem um gosto. Então, a gente tem que entender isso, ter a leveza de... Claro, tem coisas que ela gosta, tem coisas que eu gosto, mas tem momentos que a gente precisa estar juntos. Né? Muito bom. Gente, nós estamos... O tempo aqui passa muito rápido, né? Ainda mais quando o assunto é gostoso. Nós já estamos indo para o intervalo comercial e voltando já já, porque tem várias perguntas aqui ainda, né? Temos. Voltando já já. Para você que quer acompanhar a programação da Primer TV Online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br. Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Primer através da sua Smart TV. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosk e doe sangue. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Voltamos.
um assunto maravilhoso. É muito bom falar de família, falar de relacionamentos. Uma vez que hoje nós estamos trazendo um pouquinho mais para o lado do casamento. Só que eu acredito que para você chegar no casamento com essa consciência, nós temos que nos preparar antes. Rafa, fala pra gente um pouquinho também sobre essa preparação do antes, que a gente já tem que entrar no casamento com essa consciência, né? Que você vai ser dois, não é mais um só, que não é só suas vontades. Então, para que a gente não consiga ficar enfrentando tantos problemas, quando você começa a se relacionar com alguém, eu acredito que nós já temos que começar a nos moldar ali, né? Exatamente, assim, não é fácil se relacionar. Não. Com o casamento e com amigos, com parentes. O relacionamento que é o algo humano, né? Sim. Então a gente o tempo todo nós estamos relacionando e te digo, a gente nunca está preparado. Não. Mas o que é importante? Como a gente está sempre estamos nos relacionando e não tem como a gente não se relacionar, que é uma condição humana a gente conseguir se relacionar, a gente quando vai para um casamento, a gente tem que nos conhecer. Não só ir para o casamento, mas sempre quando a gente se conhece, a gente ajuda em qualquer relacionamento. É verdade. Então, se eu me conheço, eu consigo ajustar meu relacionamento no meu ambiente de trabalho, no meu relacionamento com os meus colegas de trabalho. Se eu me conheço bem, eu consigo me relacionar melhor com as pessoas que estão comigo, seja meus filhos ou minha esposa. Se eu me conheço bem, eu sei me relacionar melhor com os meus amigos. Então, o saber, se conhecer é algo importante. Então, partir para um casamento, você tem que se conhecer. Tá, mas tu quer estar casado? Você sabe o que é casamento? Você sabe o que é para a vida toda? Sabe? Você sabe que vai ter que compartilhar momentos que talvez não seja da tua vontade, mas seja da vontade do outro. E isso faz, saber se conhecer isso. Você saber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me atrai, o que não me atrai, o que eu acho interessante, o que eu não acho interessante, o que eu não gosto, o que eu abomino. Então, quando eu vou para um casamento, me relacionar com uma pessoa, eu vou ver nessa pessoa se ela tem mais ou menos essas mesmas coisas. É compatível, né? Daí entra a parte de princípios, valores, caráter, aquilo que a pessoa tem que ir identificando, né? Na verdade, o namoro é para isso. E isso serve para as amizades também, porque você tem uma índole, um comportamento, seus valores. Quando você conhece uma pessoa que vai ser o seu amigo, você também já consegue identificar que aquilo ali não está compatível com os seus valores, né? Exatamente. Então, quando eu me conheço, eu sei que não está compatível com meus valores. Então, eu me afasto, não crio um relacionamento tão próximo, né? Então, se eu for casar com uma pessoa que essa relação com ela é muito diferente dos meus princípios, dos meus valores, a probabilidade de dar um problema é muito maior. Sim. Não que as pessoas possam mudar, as pessoas até mudam em algumas circunstâncias, mas se torna muito mais difícil. Sim. Até porque todo mundo dá uns sinais, né? Dá sinais. Ninguém consegue usar ali, digamos, uma máscara o tempo todo. Uma coisa que eu ouvi um tempo atrás na internet falaram assim, que para você casar você tem que fazer um recrutamento e seleção. Aí eu achei meio duro aquilo. Nossa, como assim? Vou ter que fazer uma seleção da pessoa que eu vou casar? Isso mesmo. E como é que é essa seleção? É conhecer a pessoa, que é no namoro, conhecer se os valores delas combinam com o seu, que as coisas que ela gosta combinam contigo, se ela gosta não é que das mesmas coisas, mas tem que ter um interesse, né? Uma empatia pelo outro e tem que ter um interesse mútuo. E isso se faz, é uma seleção, né? É meio duro falar, mas e tem que ser isso, o namoro serve para isso. Aí quando casar, é ter a certeza com quem está casando. A pessoa não vem com currículo, né? Então mas a gente tem que fazer a pré-seleção e tem o estágio probatório também, né? Para ver se ela vai passar no seu crivo, né? Mas trazendo aqui para a saúde mental, tudo faz parte da saúde mental, né? Mas eu queria saber de ti, Rafael, como saber, que a gente estava falando dos transtornos de depressão e ansiedade, como identificar se você, se eu, se nós temos sinais e sintomas da ansiedade ou da depressão, e também, como se trata do casamento, como identificar no outro esses sinais, como a gente saber que a gente não faz essa leitura, né? Mas como perceber. Uma coisa assim, sempre quando eu tenho a oportunidade de falar assim para um grande público, eu sempre falo que é importante a gente compreender a resposta dessa pergunta. Por quê? Porque a gente vai procurar ajuda antes de dar um problema muito mais grave. Então, as pessoas, normalmente elas procuram um consultório, um auxílio, quando elas já estão em transtorno, já estão muito machucadas, já estão muito complicadas. O ideal é as pessoas procurarem antes. Como é que procura antes? Quando os sintomas já estão aparecendo.
Aí a pergunta tua, que é muito válida, é, tá, mas o que aparece? Como é que as pessoas conseguem perceber que não está bem ou que o outro não está bem? Eu sempre falo assim, ó, saúde mental, a pessoa começa a perder a saúde mental quando a vida dela começa a sair do eixo. O que é a vida sair do eixo? É quando a vida dela começa a se transformar demais fora do padrão que ela vinha tendo. Então, por exemplo, uma pessoa, ela vai para o trabalho, ela está em casa, ela arruma a casa, ela assiste Netflix, vê uma série, joga um voleibol, vai no cinema no final de semana, sai para tomar café com as amigas. Esse é o padrão de vida dessa pessoa, vamos dizer assim, um exemplo. Quando ela começa a ter problema de saúde mental, é quando ela começa a deixar de fazer essas coisas. Então, quando ela não está querendo mais jogar vôlei com as amigas, bom, como assim? Mas tu não gostava tanto? Eu gostava, mas não quero mais. Isso já é um indicativo. Mas não só, daí ela, além do vôlei, ela não quer mais sair no shopping. Ela começa a não cuidar mais das crianças como cuidava anteriormente. Quando começa, tu viu, percebe que nesse exemplo, a vida dela começa a sair do eixo dela. Do eixo do padrão que ela tinha, né? Porque ninguém tem a vida igual. Mas quando ela começa a sair, ou ele começa a sair desse padrão, é sinal que algo não está bom. É quando a vida está saindo do eixo. Então, muitos casais, o que acontece? A vida está saindo do eixo. Dele, dela, do casal. A vida não é mais de casal, a vida está saindo do eixo de casal. Aí quando vê, o casamento acaba. Mas antes do casamento acabar, já tem muitos sinais e sintomas. Não saem juntos, não se divertem, não fazem as mesmas coisas, não gostam de estar em momentos juntos, começam um querer negligenciar a cuidado dos filhos, a botar a culpa no outro. São sintomas de que a vida está indo para um transtorno, a vida está ficando transtornada. Isso são sinais tanto de depressão quanto de ansiedade, qualquer outro tipo de transtorno, né? De depressão e ansiedade, depressão é quando a pessoa está para baixo, a pessoa ela não consegue fazer as coisas. Então ela perde, tu vendo, parece que a pessoa perdeu a vontade. Não é só uma questão de vontade, a pessoa não consegue. Então, ela não consegue levantar da cama, não consegue trabalhar, não consegue cuidar da própria alimentação, não consegue dormir direito, ela não consegue um monte de coisas. São sinais. A ansiedade é um medo, a ansiedade é um tipo de medo. A ansiedade é quando a pessoa ela começa a ter medo de coisas que a princípio não faz tanta diferença. Então nós todos temos medo e o medo faz parte. Só que quando esse medo começa a ser rotineiro, cotidiano, por coisas que não tem tanto sentido, né? Eu tenho um medo de vir aqui no programa, por exemplo, uma ansiedade, estou ansioso lá de ir no programa, porque eu não sei como é que vai ser, como é que eu vou responder. Isso é normal. Agora, se eu estou com medo de ir lá, aí eu não consigo comer, não consigo dormir, e isso é todo dia, toda semana. Exacerba, né? Isso é um negócio exagerado, aí são sinais também. Então, no casamento, a gente precisa prestar atenção se o outro a vida dela está saindo do eixo, a vida dele está saindo do eixo. Se aquele padrão que se tinha está se perdendo rapidamente e cotidianamente, é sinal e sintoma de que algo não está errado. Aí tem que buscar ajuda. E como que o parceiro percebeu, só que eu já vi casos de pessoas que o parceiro percebe, só que o companheiro que está com problema não aceita ser ajudado. Como que eu vou reagir diante desse cenário? Isso é o mais difícil, é isso. É uma coisa que eu falo quando tem o suicídio, né? Que é o pior dos piores, né? A pessoa acabar com a vida dela. O suicídio se tem sinais e sintomas há muito tempo. Às vezes, na correria, as pessoas não dão bola, as pessoas que estão ao redor dessa pessoa, ou às vezes as pessoas acham que não vai dar nada. Ou às vezes a pessoa que está mal também não consegue se ajudar, não consegue aceitar. Então é muito difícil esse momento. Então a gente tem que criar formas, e aí eu não saberia te dizer assim, receitas, né, ou dicas, mas são formas. Então que aquela pessoa, se ela está na cama, ela não consegue mais levantar como anteriormente, chamar um amigo para lá conversar, fazer alguma coisa, tentar fazer alguma coisa diferente, mostrar para a pessoa que ela não está mais interessada, retomar um pouco o passado, assim, tu fazia aquelas coisas, não está mais fazendo, porque... Ou de repente ir junto, né? Não fazia mais uma atividade, fazia uma atividade física, hoje não está mais, eu vou contigo, vamos hoje, tentar, né, tá ali engrupando. Você falar assim, a pessoa, tu tá precisando de uma terapia, é meio invasivo, né? Então dizer, como é que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por ti hoje? É diferente, porque o outro, ele tá frágil, ele tá vulnerável, você percebe, como tu falaste, né? Os sinais e sintomas, sono, alimentação. Você vai percebendo, vai fazendo essa leitura
e querendo ou não querendo, talvez mais não querendo do que querendo, a gente tem uma responsabilidade afetiva pelo outro. Casamento é isso, é parceria e é uma responsabilidade afetiva. Então você vê que o outro não está bem, por ser responsável afetivamente, você vai lá e dá apoio. Então incentiva, pega pela mão, como a gente falou lá no início do programa, e vamos juntos nessa direção. Muito legal. Eu quero ler aqui os comentários do pessoal que está no Facebook. A Larisa está aqui te parabenizando, dizendo que adora os posts da Mi, que ela sempre fala, né, falando no Reels, o casamento com bom humor. A Juliana Gomes, nossa parceiraça aqui, também tem quadro aqui Quebrando Padrões, está parabenizando o programa, o quadro. Julice Escobar, maravilhosa, um abraço, também uma parceira nossa aqui do programa. E um abraço para todos que estão acompanhando. Caso vocês tenham aí alguma pergunta, alguma dúvida que queiram fazer para o Rafael, é só enviar aqui que nós vamos estar acompanhando. Estamos indo para o intervalo comercial de novo, que passa voando, e voltamos já já. Então, me envie suas perguntas, caso você tenha, que nós vamos estar de olho aqui também. E tem muitas perguntas aqui para o Rafael ainda, porque esse assunto é muito bom de abordar, é coisas que está muito atual, né? Então, voltamos já já. Para você que quer acompanhar a programação da Primer TV Online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br. Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Primer através da sua Smart TV. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosc e doe sangue. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Voltamos. Quero fazer aqui rapidamente um agradecimento, agradecer a Bem Eventos, que são nossos parceiros aqui do programa Lu Rodrigues, Dona Inês e seu Jairo, eles que trabalham aí com todos os eventos, casamentos, batizados, aniversários, inclusive eles que fizeram aí toda a decoração do meu casamento, cuidaram de tudo, inclusive sendo celebrante. Seu Jairo é celebrante de casamento e foi lindo, e esse arranjo maravilhoso, eles que prepararam com muito carinho. Muito obrigada, Dona Inês e seu Jairo, lá da Bem Eventos. Também quero agradecer a Juliana Gomes Chus, ela que está aí com mais de 800 calçados, modelos diferenciados lá na página dela, no catálogo dela. É só, olha que coisa mais linda, gente.
Esse aqui é um Gil Gomes que eu amo porque foi presente do maridão. Então você, homem que deseja presentear a sua mulher aí, é só entrar em contato com a Juliana Gomes Schutz, que ela vai enviar lá para sua casa esse presente lindo, tá bom? Vamos voltar aqui que temos muito bate-papo ainda. Então, Rafael, voltando ali na questão das emoções, né, da identificação, dos distúrbios, não só nos distúrbios, porque eu penso, né, e tu pode me corrigir, que a disfunção, né, tu ter saúde mental não é só tu não ter uma disfunção, né, ter saúde mental é também o bem-estar, e é difícil para as pessoas tu identificar as tuas emoções, né? Quando tá com medo, raiva, triste, geralmente no dia a dia nós temos mais dificuldade de identificar essas emoções e lidar sem conhecer as emoções do outro também tem um desdobramento muito maior que no dia a dia acaba dificultando talvez o relacionamento. Mas eu gostaria de perguntar para ti, Rafael, primeiro entendendo, né, que os homens eles têm mais dificuldade de falar das emoções, né? Naturalmente a mulher ela acessa mais as emoções do que os homens, mas tu achas que quando a pessoa fala, quando ela expõe que ela está com alguma disfunção, alguma dificuldade, ela pode se tornar desinteressante para o outro? Não é o ideal, não é o que deveria acontecer, mas acontece, né? Realmente os homens são muito mais racionais, as mulheres são muito mais emotivas, né? Uma questão cultural da sociedade na qual a gente vive, mas o ideal seria o inverso, né? A pessoa vir com algum problema, o cônjuge ali, a pessoa, o seu companheiro, a sua companheira tá com os braços abertos para ouvir, para sentar, para ouvir, para dar a mão, como tu falou, né? Mas pode sim se tornar desinteressante quando vir com um problema, porque é que assim, tu não quer viver com alguém que tem um problema, você quer viver com alguém que esteja bem, mas às vezes as pessoas ficam com problemas. Aí tem gente que não quer entender isso, não, eu não casei contigo assim, não quero saber, não é problema meu, problema teu, aí acaba se desinteressando, mas aí que daí já vem outros problemas junto, é muito difícil a pessoa só se desinteressar por se desinteressar. Ô Rafa, talvez esse desinteresse seria porque esse companheiro, esse parceiro, ele não tem um autoconhecimento de si próprio. Porque a pessoa quando ela busca, por isso que é tão importante o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, porque quando você conhece a si mesmo, você começa a agir com mais empatia, né? Tudo quando a gente sabe um pouco mais sobre a gente sabe se relacionar melhor. Sim. Então serve para todos os momentos. Então, quando eu me conheço, eu sei lidar melhor. Por exemplo, um exemplo. Eu não gosto de pessoas irônicas. O que é pessoa irônica? Ela falar uma coisa querendo dizer outra. Eu não gosto, eu fico muito irritado com isso. Mas eu sei que eu fico irritado. Então eu tento lidar com essa pessoa. É uma irritação minha, se a pessoa é irônica, é um problema dela, e não deve ser meu. Então eu consigo lidar melhor, né? Outra coisa que é bem bobagem, mas acontece no meu casamento. Eu sou gremista. E quando eu assisto o jogo do Grêmio, eu fico enlouquecido com o jogo do Grêmio, eu me transformo. E a minha esposa acha aquilo uma bobagem. E aí, eu também acho uma bobagem, mas é difícil controlar. Só que é uma bobagem que você gosta. Isso. Mas aí, como eu me conheço, e eu sei que no jogo do Grêmio eu fico muito nervoso, ganhando ou perdendo, eu fico nervoso. Como eu me conheço, eu não me atinge, eu não fico mal, não me causa problema. Uma vez o Grêmio estava perdendo, a minha esposa fez uma brincadeira comigo. E aí eu brinquei com ela também, entendeu? Eu tava nervoso, mas eu brinquei com ela. Brigou. Eu falei pra ela, não, depois do jogo a gente conversa, né? Mas isso porque eu entendi, eu me compreendo. Então, às vezes, é um exemplo tão simples e tão banal, mas é do dia a dia. Né? Às vezes é um filme que a pessoa tá escutando, aí tu fala alto, mas eu não escutei o que a pessoa falou. Aí já vira uma briga, mas calma, pô, a pessoa não ouviu direito, sabe? Quando a gente se conhece, percebe o ambiente, a gente lida melhor. Então, como eu fico nervoso com o jogo do Grêmio, e se ela for fazer uma brincadeira, eu levo de boa. A tolerância, né? A gente começa a ser tolerante com alguns detalhezinhos, né? Eu ouço muitas mulheres, porque deixou a toalha lá em tal lugar. Aí, esses dias eu até falei pra minha mentorada o seguinte, que ela sempre brigou, ela sempre briga. Eu falei assim, vamos tentar fazer diferente? Fala pra ele, amor, olha, isso me incomoda tanto, você não imagina como isso está me incomodando. Você pode, por favor, não deixar mais a toalha em cima da cama? Não vai adiantar. Eu falei, ele vai te achar esquisita, porque você nunca falou assim, você só brigou, né? E ela fez.
e ela resolveu o problema. Então, eu acredito assim, é a forma muitas vezes que nós nos posicionamos também diante do problema, né? É gritando, é estourando ou tentando respirar, como você fez ali. Depois do jogo a gente conversa. Então, é mais fácil você buscar o autoconhecimento para poder amenizar as circunstâncias, né, Rafa? Porque você vai ter momentos que a gente vai estar nervoso, por circunstâncias do trabalho, por exemplo, ou alguma pessoa buzinou lá no trânsito, fica nervoso, ou ficar nervoso, ficar bravo, ficar chateado, isso é algo natural do ser humano. Sim. Eu só não posso que isso cause problema como nos que meus reage diante disso, né? Então não tem problema minha esposa ficar brava com alguma coisa. Sim. Né? Mas o importante é que ela não fique, mas que eu crie um ambiente para que ela não fique. Então, toalha em cima da cama, né? Ah, a pessoa não gosta. Pô, né? Então avisa o outro, né? Então, só que tem que... Quando a gente se conhece, é importante. Mas quando eu me conheço acabo conhecendo bem a pessoa que eu estou, eu sei como falar. Eu sei como chegar para falar assim, olha, a toalha não é legal ali, eu não estou gostando. Né? Então, quanto mais a gente estar junto e casado, aí o tempo, a maturidade e o tempo vai nos ajudando nisso, né? Coisas que a gente se incomodava no início do casamento, depois a gente não se incomoda mais, porque a gente sabe como falar, a gente sabe como lidar. Na teoria, isso seria o ideal, né? Agora, o que tu mencionaste, Lu, a comunicação não violenta, né? É justamente isso, é uma outra forma de falar. E ela também traz, que tem os passos, né, que não é o nosso assunto aqui de hoje, que talvez seria um outro programa, comunicação não violenta e casamento, né? Mas ela começa com a observação dos sentimentos. Então, o que aquilo me atinge tanto e a forma, se eu não souber qual é a emoção que eu estou sentindo, se naquele dia eu não estou bem e eu ver a toalha jogada, eu vou me comunicar com aquela emoção, né? Então, no outro dia, se eu estou... Então, o casamento, ele é assim, não existem dias, o casamento não é estático. Não. Existem dias diferentes, assim como a nossa emoção também, ela diferencia, né? Ficar se policiando, né? Você tem que estar se policiando, porque é um alto e baixo e tentar harmonizar e fazer acordos, né? Exatamente. Lá em casa nós temos acordos. Na mesa e nem na cama nós falamos de problemas. Boa! É 2 lugares que são proibidos de resolver problema. A mesa para nós é sagrado. E na cama também não, né? Então, quer conversar, quer resolver questões, vamos sentar, vamos dar uma volta, vamos para o escritório, vamos fazer qualquer... Mas na mesa e na cama não. Isso mesmo, tem que ser olho no olho. Sim. E tem que também, nesses momentos de diálogo, né, de conversa, tem que escolher bem o momento, né? Muitas vezes, quando nós estamos lá estourando, como já aconteceu várias vezes comigo, o que eu faço? Primeiro me equilibro, busco a minha paz, me reconectar para depois ir lá, né, no momento certo, com a emoção, né, mais equilibrada, me posicionar com meu marido. Mas, Rafa, eu tenho uma pergunta aqui para ti, que é a seguinte. A questão, quando a pessoa está com questões internas, né, que a gente já falou aqui, a autoestima dela baixa, né, naturalmente a autoestima. Como resgatar essa autoestima? Ou seja, você teve uma disfunção, você teve um transtorno, a sua autoestima baixa, como você vai resgatar? Porque isso vai impactar diretamente no casamento. A autoestima a pessoa tem quando ela não tem problemas emocionais. A pessoa não tem a sua autoestima elevada é porque algo está acontecendo. Então não adianta, para a gente conseguir controlar, superar uma baixa autoestima, ela tem que ver o que está acontecendo ao redor e solucionar as coisas que estão ao redor, porque daí automaticamente a autoestima eleva. Não é uma coisa assim, vai só botar uma roupa e vai... Não, é algo muito mais... É interno, né? É muito mais, como é que eu vou dizer? Não só interno de estar dentro, né? Mas assim, é muito mais coisas que estão em jogo, não só uma questão aparente. Porque muitas vezes nas redes sociais a gente vê muito essa questão da autoestima, tá muito em alta todo mundo dizer autoestima, porque vai dar uma caminhada que a tua autoestima vai melhorar, porque vai... Só que às vezes é psicológico. Às vezes a pessoa precisa tratar aquela ferida, aquele problema que ela teve lá atrás, para que ela possa resgatar essa autoestima, né? Não é só a roupa, não é só a atividade física, não é só a boa alimentação, é um complemento, né? Porque ninguém vai chegar assim, eu quero ter uma baixa autoestima.
não quero ter autoestima. vai A acontecer. pessoa não vai pensar em querer fazer isso, a pessoa vai bem pelo contrário, ela vai querer estar bem, estar com a estima elevada. Então, não é um negócio racional, eu não vou me arrumar porque eu estou com baixa autoestima. Não é assim. Não. Seria bom se fosse, porque ela pensaria assim, vou pensar diferente. Aí fica com a autoestima. Não, é muito mais complexo que isso. Sim. Envolve um monte de coisa, tem que investigar, mas a baixa autoestima é algo que envolve muito mais coisas, muito mais detalhes. E já é um alerta, inclusive, né, Mirella? Porque muitas vezes a mulher, ela se cuida, ela tem uma autoestima elevada e de repente ela não tem ânimo mais para fazer aquilo que você falou lá no início, né? Vai deixando as coisas de lado. Vamos dizer que seria um sintoma de que algo não está bom. Sim, algo já é um alerta, né? Não está caminhando como caminhava anteriormente. Já Se você é uma momento... pessoa super vaidosa e deixa de ser, começa assim, não se cuidar mais, alguma coisa está acontecendo. Algo de errado não está certo, como eles dizem. Algo de errado, certo, exatamente. Exatamente. E não adianta, como tu falou, né, Lu, só dizer, aumenta a tua autoestima. A pessoa pergunta, mas como é que eu vou fazer isso? Né? Não adianta soltar o problema que é dizer para alguém, precisa ter autoestima, né, elevar a tua autoestima. Mas e aí, como é que eu faço? Né? Porque a autoestima é uma porta que se abre pelo lado de dentro. Sim, por isso que hoje, né, é muito bom, temos tantos psicólogos que estão ajudando as pessoas, os mentores, os profissionais da área aí que está sempre atentos, tem assim as oportunidades para buscar, né? As redes sociais têm várias oportunidades para você conhecer profissionais, acompanhar, conhecer o trabalho, para que você possa buscar ajuda, né, Rafa? Exato. Quando vê que o negócio não está andando como andava anteriormente, tem que buscar ajuda. Então, sim, a autoestima baixa é um sintoma que é para ficar atento. E claro, seria legal e é bom a gente falar assim, porque você tem que se cuidar, você tem que se maquiar, você tem que dar uma... É legal falar isso, que motiva, mas com certeza tem muito mais algo ali atrás além, que a gente não conhece, né? Que precisa mesmo fazer um acompanhamento, né, Rafa? Ter ali um tratamento e através do psicólogo vai ter um direcionamento, porque às vezes é algo mais clínico, é algo mais psiquiátrico também, né? É mais profundo, né? Às vezes é um momento... Mas se for um momento, passa rapidamente. E quando isso prolonga, aí é que tem algo a mais, aí tem que buscar tratamento mesmo para não deixar evoluir demais. Porque daí, quando evolui, aí não é só mais autoestima, aí começa a não querer mais trabalhar, aí começa criando outros sintomas e aí chega ao ponto do transtorno, aí vira um transtorno, aí já é mais bem atinge outras áreas da vida. Atinge outras áreas da vida. Estamos finalizando mais um bloco, passa super voando. Temos o último agora, né? Vamos para o último, né, Carlinhos? Vamos para o último bloco, intervalo comercial agora e voltamos já. Para você que quer acompanhar a programação da Primer TV Online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br. Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Primer através da sua Smart TV. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosk e doe sangue. Poker, o maior empreendimento do sul da ilha.
Tem uma energia incrível dessa religião de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Voltamos para o nosso último bloco, passa voando, né, Mirella? Passa. Ainda mais quando o assunto é bom, quando nós temos aqui um conteúdo maravilhoso que é super legal trazer, é esclarecedor. O Rafa já esteve aqui nesse programa em outra oportunidade, trazendo outro tema. Já quero deixar o programa aberto para você, para outros temas, que é muito importante, né? Nós termos profissionais da área para agregar aqui para o programa. E eu fico muito feliz que esse tema, saúde mental, esteja nesse quadro, Casamento Inteligente, porque é justamente isso, nós precisamos de inteligência, inclusive, para lidar com as nossas emoções, e como tu falaste, né, Rafa? É inteligente a gente buscar ajuda também quando perceber sinais e sintomas de que algo não está bem, ou seja, quando nós começamos a perceber que estamos tendo prejuízo. Né? Como o Rafael falou, prejuízos no trabalho, em todos os ambientes que nós estivermos. Quando começar a ter esses prejuízos, então busque ajuda. Mas, Rafael, deixa eu agora tentar trazer ali, né? Queria que tu trouxesse pra gente como melhorar, então, essa questão. O que a gente deve fazer para ficar bem e para resgatar o casamento, para que o casal supere uma dificuldade como essas que a gente mencionou. Falando ali do primeiro ponto que tu trouxe, é ser inteligente, né, emocionalmente. A gente busca ser inteligente em várias áreas, né? Ser inteligente no negócio, verdade. Ser inteligente falando inglês, sendo inteligente na matemática. Isso é muito bonito, né? Para todo mundo é muito bonito. Sim. Mas assim, tá aí a inteligência emocional, né? Ninguém fala, a gente não aprende também isso, né? E a inteligência emocional é a gente compreender muito da gente, compreender o outro. Isso é ser inteligente emocionalmente, e as pessoas têm que buscar ser inteligente emocionalmente. Então é buscar se conhecer e conhecer as pessoas que estão ao nosso redor, saber lidar com as pessoas que estão ao nosso redor. São pessoas agradáveis, pessoas desagradáveis, mas a gente tem que saber lidar com isso. A gente só consegue saber lidar com o outro sabendo, nos conhecendo. Então começa aí essa questão de como que a gente faz então para ter saúde mental. Ter saúde mental, a gente tem que, no casamento, né, focando mais no casamento, é compreender que a vida não é perfeita, que a gente vai ter percalços, a gente vai ter momentos difíceis, momentos alegres, momentos tristes, momentos de muita euforia, momentos de muita tristeza, momentos que vai ser tudo bom, vai andar tudo direitinho, momentos que vai andar muito ruim. Entender que a vida é assim. E o casamento se passa por isso. Nem tudo é tudo às mil maravilhas, como fala o gaúcho. Não é. Seria bom se a vida fosse assim, mas não é. Vai ter momentos tanto de um ou de outro, ou do casal em si. É compreender que tanto momentos alegres como momentos difíceis, a gente precisa saber lidar com as situações. E quando a gente está casado, Mirella, é muito bacana porque é para a gente ajudar um ao outro. Então, na teoria, é para o casamento ficar até melhor, mesmo tendo problemas, mesmo tendo dificuldades. Boa. Então, se o casal está passando uma dificuldade financeira, eles dão a mão, conversam, a dificuldade financeira não vira um problema. Claro, é ruim não ter dinheiro, não conseguir pagar as contas, ok, mas entender que a vida é assim. Fazer, né? Então, e aí com isso a gente precisa nos compreender o outro e saber que no relacionamento conjugal a gente tem que ter assim, um equilíbrio de tem coisas que o outro gosta mais, o outro gosta menos. Ter momentos que a gente tem que ter a união, momentos de estar junto, de conviver junto, de dividir tarefas juntos. É uma coisa que eu falo para os casais, assim, não tem aquela coisa que o homem faz, a mulher faz. O casal faz. E o casal decide se um vai fazer, o outro vai fazer. Não tem aquele negócio que é uma questão de gênero. Né? Então, a camisa hoje que eu estou usando, eu passei. E uma colega de trabalho perguntou assim, tá, mas tu passa, tua esposa passa? Não, eu passo. Eu aprendi lá com a minha mãe que é uma coisa que eu passo. Por quê? Porque não é uma questão que tem que ser a mulher. É verdade. Então essas coisas que é do dia a dia,
a gente precisa compreender que não é o fim do mundo. Então, assim, não tem problema eu passar uma roupa, mas também não tem problema se ela precisar passar para me ajudar. Né? Então, e outra coisa é quando tem os filhos, que é muito difícil ter filhos. Né? Não é fácil, não. É gostoso ter filho, mas não é fácil. Aí, porque a mulher fica lá, tem que trocar fralda. O homem tem que trocar fralda. Não tem a menor questão de gênero. E trocar fralda é maravilhoso. Quem faz o lanchinho dos meus filhos de manhã cedo sou eu adoro. Quer participar. Mas é ruim porque perde um tempo. Não perde tempo, não. Sabe, é entender essas coisas da vida. E tem que ter momentos, como você falou, que assim, momentos de ir jantar um dia à noite, ou às vezes não tem dinheiro para sair para jantar, faz em casa, faz um macarrão em casa. É verdade. É maravilhoso. Às vezes não tem vinho para tomar, um copinho d'água, uma aguinha com gás, não tem problema, é entender que a vida é assim. Então, parece que assim, às vezes o casal, porque a gente tem que ter muito dinheiro. Não, também não é isso. É bom ter dinheiro, é bom as coisas estarem tudo fluindo corretamente, e a gente vai buscar isso. Só que entender que às vezes é difícil, às vezes a gente não consegue, só que a gente tem que viver, a gente tem que buscar emoções positivas, não só para mim, mas para mim, para minha esposa, para mim, para as pessoas que estão ao meu redor. É verdade. Acho que sabendo equilibrar, né? Muitas vezes, eu até ouvi esse tempo atrás, alguém disse assim, quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela. Aí já quando o dinheiro entra pela porta, o amor sai pela janela. Não, quando o amor acaba o dinheiro, né? Quando o dinheiro sai por uma porta, o amor sai pela janela. Aí é quando o casal começa a entrar naquele conflito, ao invés de buscar uma solução, né? Ele acaba não buscando a solução e sim incrementando cada vez mais problema em cima disso. Não conseguimos sair para jantar, como você disse. Vamos fazer uma comidinha em casa? Um macarrãozinho com carne moída. Já vamos deixar o negócio mais chique, vamos falar que é com almôndegas. Acende uma velinha, bota uma musiquinha. Então, assim, é saber aproveitar na essência também e batalhar juntos, né? Para não ficar um peso também para o homem de ele ter que só fazer ele sozinho ou ela fazer sozinha, né, Rafa? Então, muito bem colocadas as suas palavras. A palavra equilíbrio no casamento é importante e fundamental, assim, para a gente conseguir ter uma vida legal, uma vida bacana. Não que a gente não vai ter momentos de discussão, assim, de eu não gostei, eu gostei, não gostei. Vai ter, né? Só que a gente não pode fazer com que o outro se sinta tão mal, se sinta mal, ou que cause uma discussão saudável, né? Vai ter coisas que a minha esposa gosta que eu não gosto, né? Vai ter coisas que ela gosta que eu não gosto, né? E isso faz parte. Nós discutimos até com os pais, né? Na nossa convivência, que você nasceu ali do dia a dia, acaba discutindo, porque eu não gosto disso, porque eu também não vou comer isso aqui, eu não gosto muito disso. Imagina com uma pessoa que você está vivendo 3, 4, 5, 10 anos. Então, assim, se você viveu a vida inteira com a sua mãe ou com seu pai, na sua casa, com seus irmãos e tinha conflitos, imagina com uma pessoa diferente, que teve criações diferentes da sua, né? Outra coisa importante, assim, hábitos saudáveis, tá? O corpo fala muito também, né? Então é importante atividade física. Se o casal puder fazer atividade física junto, é muito bacana. Se não pode, né? Mas cada um tem um momento de atividade física. Atividade física é fundamental para o corpo, para a mente, né? Ter momentos de lazer, ou separados ou juntos, mas ter momentos de lazer. Ideal que seja juntos, momentos assim que você goste, você tem interesse. Por exemplo, se você gosta de assistir um filme no cinema e gosta de comédia, vai no cinema, assiste vídeo de comédia. Agora tem gente que não gosta de comédia e vai para o cinema assistir. Não vai. Deixa, não. Então, fazer coisas que dá prazer, que não seja um peso também. Isso, né? Que sejam emoções positivas. Claro que no casamento tem a questão que tem um outro, tem os filhos. Às vezes não é o que tu gostaria, mas naquele momento não vai te fazer tanto problema. Vai. E o combinado que não sai caro. Olha, hoje então nós vamos assistir a comédia. Semana, no próximo mês, ou quando nós for de novo, vamos assistir aquele filme que eu gosto. Mas eu não gosto tanto de ação. Tá, mas o meu marido gosta. Então, você dê. E quando a gente puxa esses hábitos bons, né, os hábitos positivos, quando a gente busca por nós mesmos, nós incentivamos o outro a buscar também. Exemplo, eu nunca fui muito de cuidar de exercício, da alimentação, né, sim. Mas exercício, não aquela pessoa assídua. Eu começava uma academia, depois ia para uma dança, ia transitando, às vezes parava. E esse ano, nós estamos em fevereiro, mas eu decidi que eu iria fazer atividade física de segunda a sexta. E o meu marido não estava fazendo. Só que ele começou a observar o meu movimento e ele começou a ficar interessado.
Aí, semana passada, ele disse, não sei se eu vou entrar na tua academia, não sei se eu vou entrar. No outro dia eu fui lá e fiz a matrícula dele, sem ele saber. Então, fiz a matrícula, já fiz anual. Hoje nós fomos fazer juntos a academia. Então, um movimento de um incentivo e às vezes tomar a frente já ajuda o outro a se movimentar. Sim. Eu já fiz ginástica com a minha esposa, né? Eu já fiz bacana. Ginástica junto com ela, sem coordenação nenhuma, mas estava lá pela atividade, mas muito mais pelo casamento, por estar ali, né? Então, são esses momentos que são interessantes, né? E essa, é o que tu fala, né? Um incentiva o outro, vai fazendo, outro incentiva, né? Eu, como eu falei pra vocês, eu gosto de comida de carne gorda no churrasco. Então, às vezes eu faço. Às vezes eu faço uma magrinha, às vezes eu faço uma... Vai intercalando, isso, né? Vai intercalando. E nós falando, né, do equilíbrio, como é fácil você moldar, né, algo que você não gosta ou algo que você vê que a pessoa é igual a tua esposa. Amor, você não acha que está trabalhando muito? Esses dias eu falei pro meu esposo, eu comecei a treinar, cuidar da minha comida. Amor, eu vou começar a fazer à noite só mais uma saladinha, uma carne assim, que eu acho que vai fazer muito bem para tua saúde, não sei o que, não sei o que. Porque nós dois estávamos ganhando peso, né? Ele começou a rir e falou, né? O jeito sutil de dizer que eu tô gordinha. E deu certo, porque nós dois entramos numa rotina saudável. Então é a forma como a gente conduz, né? Para ficar mais leve. Agora, se eu chego lá, tá engordando, tá não sei o quê, talvez eu iria deixar ele chateado. Então, é a forma e a delicadeza, a sensibilidade que nós temos que ter dentro da relação, né? Fazer com que isso fique saudável. E dizer que não é fácil, não é fácil. Mas não é que não é fácil, que não vai ser gostoso e bom e prazeroso. É difícil a relação, né? É bom se eu vivesse num mundo isolado, sem ninguém por perto, seria maravilhoso. Mas o mundo não é assim. O mundo é com pessoas ao redor. Então vamos fazer com que as pessoas que estão ao meu redor sejam momentos agradáveis e prazerosos. Sim. Rafa, já estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a Mirella, né, por esse programa maravilhoso. Inclusive, semana que vem você está aqui de novo, né? Semana que vem estarei aqui de novo. Isso, tema especial. Depois a gente revela. Muito bom. Quero agradecer o Rafael pela presença, parabenizar a Mirella, mas gostaria que você deixasse como que as pessoas te encontram, como que funciona ali onde você atende. Pode deixar aí para o pessoal de casa. Então, as pessoas podem e conseguem me acessar pela minha rede social, principalmente pelo meu Instagram, que é psicólogo Rafael Frasson, no Facebook também, mas principalmente ali no Instagram, psicólogo Rafael Frasson, com 2 S, né, e ele no final. Você vai encontrar ali meu contato, meu telefone, vai encontrar alguns materiais também que eu disponibilizo no Instagram, alguns assuntos que a gente coloca ali também. Aí eu atendo em Campinas, em São José, ali no Kennedy Tower, ali bem na Presidente Kennedy. Bem fácil o acesso, então. Gente, muito obrigada mais uma vez. Quero agradecer ao pessoal de casa. Semana que vem temos mais Casamento Inteligente. Fiquem ligadinhos. A Mirella está sempre trazendo temas sensacionais. Não percam. Espero vocês segunda-feira às 16 horas.